Bom dia, meu povo, tudo bem? Tenhamos uma terça-feira abençoada, protegida por Deus. Nós possamos realizar tudo aquilo que está planejado, né? Tudo aquilo que nós desejamos, porque Deus permite que nós consigamos tudo que nós projetarmos, né? Bom dia, mente. Bom dia, Nara. Sejam bem-vindos. Bom, nós vamos prosseguir no projeto IRBF não é para quebrar galho, né? Você procure um especialista. Hoje nós vamos tratar de um tema que é bem importante na declaração do imposto de renda da pessoa física. E além de ser uma oportunidade que nós, enquanto contadores, temos de auxiliar os nossos clientes, né, nossos amigos, nossos futuros clientes, na minimização e mitigação do risco de pagar imposto no ano seguinte. Como nós já falamos em lives anteriores, a declaração do imposto de renda que nós fazemos do que dia 15 de março até o último dia útil de maio é uma declaração de ajuste daquilo que nós processamos durante o ano no calendário. Então nós vamos tratar hoje de despesas dedutíveis. Então escreve aqui embaixo se você já conversou com seu cliente sobre o planejamento tributário durante o ano, né? Se você está esperando ele de procurar lá em março, abril e maio para efetivamente tentar resolver algo que não dá para resolver em termos de deduções do imposto. Tem muito cliente que fala assim, arruma os recibos. Como? Não dá para arrumar recibo. Você tem que planejar durante o ano inteiro. Então, Adriane, seja bem-vinda, Francinaldo, Josi, Prosa, Silvia. Vamos começar. Então, o que são as despesas dedutíveis, né, que vamos tratar nesta live? Primeiro, nós estamos aqui no projeto IRPF não é para quebrar galho. Então, efetivamente, nós temos que tratar o imposto de renda com a seriedade que ele tem. Então, não é qualquer pessoa que pode fazer o imposto de renda. E quando me perguntam se o contador deveria ser exclusivo, eu falo que não. Aí me perguntam, quem é o mais indicado? É o contador. Eu não sou muito da prerrogativa da obrigatoriedade, né, da exclusividade, mas que o nosso conhecimento enquanto contadores da legislação tributária, legislação trabalhista, legislação previdenciária, legislação societária, ajuda muito na elaboração da declaração do imposto de renda de pessoa física, porque tem muita gente que pensa que é só preencher a declaração. Não, tem análise, tem algo complexo que você tem que entender, o porquê e o como fazer, principalmente o porquê. Por que eu lanço isso, por que eu lanço aquilo? Então a gente tem que ter o discernimento disso. Então hoje nós vamos tratar de deduções permitidas, né? E eu queria dar um alô, né? Olá, nobres colegas contadores. Aqui conversamos sobre como faturar 10.000 todos os meses com imposto de renda de pessoa física. Eu sou Marco Macedo, sou contador, professor há mais de 26 anos, especialista em planejamento tributário das pessoas físicas e no imposto de renda das pessoas físicas. E contador, você sabe a diferença entre despesas dedutíveis mensais e anuais? Sabe quais são as mensais? Sabe quais são as anuais? Falaremos aqui de algumas. Não dá para esgotar porque tem várias deduções que são permitidas, deduções permitidas direto no contra-cheque, deduções permitidas direto no carnê-leão, deduções permitidas apenas na declaração do imposto de renda das pessoas físicas. E é o que nós vamos tratar hoje nessa live. Então vamos analisar as oportunidades para o contador em relação ao planejamento tributário durante o ano inteiro das pessoas físicas. O ano inteiro, porque todo dia o teu cliente está saindo para fazer um tratamento médico, está saindo para comprar alguma coisa, e eu digo para você,
tem muita gente que está fazendo despesas, guardando recibos e achando que aquela despesa ela é dedutível do imposto de renda. Assim como tem muita gente que efetua as despesas e simplesmente ignora a informação, ignora a documentação, achando que não é dedutível do imposto de renda. Então é a hora, né, está chegando a hora limite para que nós possamos fazer esse planejamento na declaração de imposto de renda do nosso cliente. E aí eu sempre repito, converse com os parentes, converse com os amigos, converse na sua rede, mande algumas orientações. Olha, vocês já estão organizando a documentação, porque nós estamos aí há 69 dias, né, do prazo limite para que você possa ter despesas do ano calendário 2024 que seja abatida da base de cálculo na declaração do imposto de renda do exercício 2025. Tá? Então não é uma aula de planejamento, tá? Ela será um bate-papo sobre despesas dedutíveis. E tem milhares de pessoas efetuando gastos em despesas que acreditam que poderão ser dedutíveis e não são. Então, o que são despesas dedutíveis? São despesas efetuadas pelos contribuintes no ano calendário da declaração, que o legislador permite que sejam dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda. Então, nós temos aí um movimento bem forte no legislativo, né? Que é assim, como é que funciona essa questão da dedução? É uma quebra de braço, tá? É uma briga, o governo tentando reduzir as deduções, né? Tem uma proposta que já permeia por anos, tá? Tem uma proposta de um ex-senador que ele queria que as despesas com dependentes fossem até os 30 anos. Hoje vai até 21 para qualquer dependente, até 24 se for estudante de escola técnica profissionalizante ou nível superior. E aí teve o ministro da Economia do governo anterior queria extinguir todas as deduções. Vamos tirar todas as deduções e elevar a isenção lá para os 5 mil reais. O governo atual já teve eu já vi um discurso do ministro que era limitar as deduções, principalmente as deduções médicas. Vamos fazer um limite, como é o limite da educação. E isso é um debate bem acalorado, porque cada um tem uma visão distinta. Eu tive a oportunidade de ser aluno de do antigo número 1 da Receita Federal, e na visão dele, as despesas elas trazem desigualdade. Então ele era totalmente contra as parcelas dedutíveis. Ele era contra a dedução de saúde, dedução de escola, dedução ilimitada que fosse. Porque ele falava assim que quem tem mais dinheiro pode deduzir um maior valor. Já no meu ponto de vista, a educação e a saúde ela não tinha que ter limite nenhum. Primeiro porque a educação ela é prerrogativa e obrigatoriedade do governo. Então, se eu estou gastando para a minha educação e a educação dos meus filhos, eu estou cumprindo um papel que é do governo. Está lá na Constituição. O governo tem que prover a educação de qualidade para a população. Então, se o contribuinte está pagando por algo que era para ele receber do governo, deveria ser dedutível integralmente, tanto a saúde quanto a educação. Imagina aí pessoas que têm, eu tenho clientes que têm filhos que estudam medicina, estudam fonoaudiologia, estudam odontologia, e uma mensalidade de um curso desse, às vezes é 3 vezes mais o limite anual da educação. Então uma mensalidade que você pagou já extrapolou o limite, então você não vai mais poder deduzir aquilo que você está investindo. E são profissões essenciais para, inclusive, atender o governo na solução da saúde pública. Então, quais tipos de deduções que existem? Nós temos
as despesas dedutíveis mensais, ou seja, mensalmente eu consigo fazer a dedução da base de cálculo do imposto de renda com estas despesas. E nós temos as despesas anuais, aquelas que só podem ser dedutíveis na declaração de ajuste anual. Elas não são dedutíveis mensalmente. Então, mensalmente, eu posso deduzir lá a previdência oficial, o total do que foi descontado de previdência oficial. Eu tenho a previdência privada, no caso uma PGBL, um Programa Gerador de Benefícios Livres, o FAP, o Fundo de Aposentadoria de Previdência Individual, mas aí está limitado a 12% do rendimento tributável. Então, se eu ganho 10 mil reais por mês, eu posso contribuir de previdência dedutível até R$ 1.200 para poder abater na base de cálculo isso mensalmente. Dependente, aí por dependentes eu posso deduzir R$ 189,59 por mês. Aí pode ser, aí eu tenho que atender os critérios de dependência. Um dia nós vamos fazer uma live para discutir sobre dependente, porque é um problema bem sério esse desconhecimento que as pessoas têm sobre quem é que pode ser quem é que pode ser dependente, Não basta eu ter alguém que eu supro todas as suas necessidades. Tem uma pessoa aqui que eu pago a escola, eu pago a alimentação, eu pago moradia, eu pago tudo para ela. Mas eu tenho que saber se ela pode ser dependente. E aí a pergunta é, essa pessoa no ano calendário, ela teve em algum momento, em algum momento, foi um dia, ela teve a característica de dependência, eu posso lançá-la como dependente. Então aí, dependendo da informação também, se eu trabalho com transporte de passageiro ou transporte de carga, eu também posso deduzir o percentual permitido pelo legislador. Então, muito recentemente teve uma elevação das deduções permitidas para transporte de carga, que antes era 60% do rendimento era isento e agora é 90% do rendimento é isento. Então você só vai tributar 10% daquilo que você faz, mas se você é um motorista autônomo, você teria que fazer um carnê-leão e recolher mensalmente aquilo, mas tributando só 10% do valor da sua remuneração. No caso de despesas de aluguel, quando você recebe aluguel de pessoa física, quando você tem rendimento de aluguel de pessoa física, você também é obrigado a lançar o carnê-leão, e dentro do carnê-leão você pode fazer as despesas permitidas no caso de aluguel. Eu sou o proprietário, eu recebo remuneração do meu inquilino, mas eu pago o condomínio do apartamento, eu pago a água, eu pago a energia, eu pago as custas, eu pago o IPTU. Então, se o proprietário ele arca com essas despesas, ele pode deduzir mensalmente para efeito de cálculo do imposto de renda, lá no carnê-leão da pessoa. Então eu tenho que ter esse cuidado. Não, mas quem paga essas despesas é o inquilino, então o proprietário não pode deduzir da base de cálculo esses valores. Anualmente, aí você tem anualmente as despesas médicas, que são relativamente as maiores, Normalmente, despesas médicas são as deduções maiores que nós temos nas declarações. Nós temos as despesas com educação, também eu posso deduzir lá o valor da educação. E as doações. Então eu tenho doações que eu posso fazer o ano inteiro para entidades filantrópicas, as organizações sociais de interesse público. E eu tenho as doações que são permitidas apenas na declaração, que aí são as doações do Estatuto da Criança e Adolescente e do Estatuto do Idoso. Então eu tenho que ter esses comprovantes e a entidade que eu estou doando, ela efetivamente tem que ter autorização do governo
para fazer captação de recursos. Tem muita gente que doa para entidades que acham que podem ser dedutíveis e na verdade elas não são reconhecidas como entidades de interesse público e você acaba não podendo deduzir. Eu sou a favor que você doe para aquela entidade que você queira ajudar, independente se é dedutível ou não. Mas se você tiver interesse fiscal, aí você tem que buscar e perguntar na entidade: vem cá, vocês têm o comprovante de interesse público? O cupom que você tem, ele está homologado pelo Ministério, pelos ministérios, para poder abater do meu imposto de renda? E aí já é uma conversa mais profunda que você tem que ter com a entidade que você está ajudando. Então, qual a diferença entre despesas mensais e anuais? Despesas mensais podem ser dedutíveis mensalmente dos rendimentos para efeito de identificação da base de cálculo do imposto. E aí quem tem a CLT, quem tem vínculo empregatício, geralmente você vai abater lá no contra-cheque. E aí você tem algumas coisas que você tem que informar para a empresa, para a fonte pagadora, que você tem aquela dedução. Os dependentes. Aí eu tenho que dizer quais são os dependentes. E tem gente que pensa assim: mas esse dependente que eu informo na empresa, obrigatoriamente tem que estar na declaração de ajuste? Não necessariamente. Não necessariamente. Até porque na declaração de ajuste você pode ou não colocar aquele dependente. Mas para efeito de emprego, você diz lá quais são as pessoas que são meus dependentes. Marco, mas o esposo e a esposa podem colocar o mesmo filho? Podem. Inclusive o salário família ele é pago para os dois, para o casal. Trabalhamos até na mesma empresa, os dois vão ganhar. Trabalham em outras empresas, os dois vão receber, se tiver dentro daquela faixa de idade e de remuneração para poder receber. Assim é no imposto de renda. Na declaração de imposto de renda que você vai dizer aquela criança é dependente de quem, de qual dos cônjuges é dependente. Então eu posso sim informar no caso do casal que trabalha em locais distintos ou locais no mesmo local, para poder fazer. Já as deduções anuais só serão dedutíveis na declaração. Qual o maior benefício de planejar despesas? Como despesas dedutíveis, nós conseguimos mudar a faixa de tributação. O que nós temos que entender? Eu tenho uma remuneração X, cheia. E aí o fisco me diz assim: olha, tu pode deduzir isso, isso, isso e isso desta base de cálculo, para poder chegar na base tributável do imposto. Então digamos que você tem lá um X valor, aí você vai deduzir mensalmente no seu contra-cheque, lá todo mês, tu vai deduzir previdência oficial ou privada, você vai deduzir dependente, vai deduzir pensão alimentícia. Então se você paga pensão alimentícia, tem que informar para a fonte pagadora que você paga essa pensão. E a maioria, geralmente quando você tem a CLT, você tem que deduzir automaticamente da sua remuneração no contra-cheque, que aí já vem tudo via DIRF, e logo muito em breve está acabando a DIRF para entrar tudo via E-Social, para que você importe automaticamente para a sua declaração. Então essas deduções você vai abater todo mês. Quando chega na declaração do imposto de renda de pessoa física, declaração de ajuste, você tem as deduções anuais. E aí você pega e soma todas aquelas despesas que você tem com saúde, educação, e aí você lança lá no campo dos pagamentos efetuados, sendo que despesa com saúde não tem limite de valor, você abate tudo o que você tem de despesas. O limite de valor, eu digo, tem que ser um limite de valor suportável pelas tuas posses, pela tua renda. Não adianta você falar que você ganha 10 mil reais por mês e gasta 15 de saúde, Não, aí não é razoável, Tem que ter a razoabilidade e a verdade dos fatos. Não é
não é plausível, né, uma situação dessa. Tá? E tem também as doações. Na declaração de ajuste nós temos o campo de doações e tem as doações que você vai lançar lá no referente ao ano calendário, ou seja, eu tenho que ter os comprovantes que eu recolhi efetivamente no ano calendário, ou seja, no ano anterior ao exercício que você está declarando. E tem aquela doação que é, repito, Estatuto da Criança e Adolescente e Estatuto do Idoso, que você pode abater diretamente na declaração. Tá? Aí você consegue fazer o abatimento direto na declaração. Tá? E na hora que você pega lá, remuneração menos deduções, vem uma base de cálculo. E aí nós sabemos que nós temos 5 faixas de tributação, que é a faixa progressiva, né? A progressiva mensal e a progressiva anual. Tabela progressiva mensal e tabela progressiva anual. Que até determinado valor é isento. Aí entra na faixa de tributação, na primeira faixa, que é 7,5%. Aí depois eu tenho a segunda faixa, que é 15%. Eu tenho a terceira faixa de tributação, ou quarta faixa da tabela, que é 22,5%. E a partir de determinado valor, 27,5%. Tá? Um dia nós vamos fazer uma live falando sobre a tabela progressiva. Vamos discutir como é que funciona isso, porque como é que as pessoas conseguem criar, né, fantasia falando assim, olha, a partir de tal valor você vai começar a pagar imposto. Será que realmente é da forma que se fala, ou é um descompasso entre a inflação do período e a atualização da tabela? Vamos ter uma live só sobre isso. Né? Qual o melhor momento para planejar as despesas? O ano inteiro. A melhor maneira de fazer um planejamento das despesas dedutíveis é o ano inteiro. É você avaliar efetivamente o que você está gastando. Vou dar um exemplo aqui de um planejamento. Digamos que você vai passar por um procedimento cirúrgico. E aí você vai no hospital e fala assim, eu quero fazer isso e aquilo. Aí o médico pega e fala assim, não, mas você vai ter que ter um acompanhamento durante 20 dias após a cirurgia. Você vai ter que contratar uma enfermeira, um enfermeiro, um técnico de enfermagem. Você vai ter que ter profissionais para lhe ajudar. Se você faz a cirurgia no hospital, paga a cirurgia na nota do hospital e contrata alguém por fora, você não pode abater esses profissionais, você não pode abater no imposto de renda. Por quê? Porque não é permitido. Eu acho até injusto, tá? Porque eu acho um absurdo enfermeiros e técnicos de enfermagem não serem dedutíveis do imposto de renda. Tá? Não, na área da saúde é médico, odontólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, mas técnico de enfermagem e enfermeiro não. Agora, se você pega e fala assim, tá bom, bora fazer eu vou contratar, eu quero alguém que possa sair na fatura do hospital. O hospital fala assim, eu tenho alguém aqui que vai te acompanhar nesses 20 dias. Você vai pagar a diária para ele, mas está aqui. Dentro da fatura vai ter essa pessoa que vai estar com você durante os 20 dias. Aí você abate o valor que você pagou. Tá? Que aí é um planejamento que você pode fazer. Tá? Dentro da conversa que você faz. Por quê? Porque está tudo dentro de um serviço hospitalar. E tem hospitais que fazem isso. Tem hospitais que na fatura vem todo instrumental cirúrgico, a sala cirúrgica, o bloco cirúrgico, vem as pessoas que vão te acompanhar durante o processo, após o processo, enquanto você estiver na dependência. Aí você consegue deduzir automaticamente 100% daquilo que você gastou naquele procedimento que você teve. Então, nós estamos aí aproximadamente a 69 dias do dia 30 de dezembro, né? Que é o período em que eu tenho que fazer o meu planejamento, até o meu planejamento da declaração de imposto de renda de 2025, referente ao ano calendário 2024. Virou o ano, eu não tenho mais como fazer despesas
dedutíveis referentes ao ano anterior. Até porque eu tenho que solicitar as notas em 2024 para poder abater na declaração de imposto de renda de 2025. Né? Qual é o erro que a maioria comete? É se preocupar com o imposto de renda de pessoa física só na época do ajuste. Né? Só na época do ajuste. A maioria das pessoas só chegam em março, abril e maio e falam assim, eu estou precisando resolver. Não. O problema ele é criado no ano calendário. E ele só é resolvível no ano calendário. Eu só consigo resolver um problema de faixa de tributação dentro do ano que você teve a remuneração. Porque o confronto é renda do ano X com despesa do ano X. Eu não tenho como fazer confronto da despesa do ano X com receita do ano X com despesa do ano Y. Eu não posso fazer isso. Tem que estar dentro do ano calendário para poder fazer o abatimento. E o contribuinte deverá fazer o acompanhamento mês a mês para minimizar a tributação. Se você é autônomo, se você tem rendimento recebido de pessoa física, você tem que fazer o carnê-leão. E esse carnê-leão ele tem que ser planejado todo mês. Tem que ser planejado todo mês para poder fazer esse abatimento. Então converse com parentes, amigos, clientes sobre as despesas dedutíveis e não dedutíveis. Oriente sobre as despesas dedutíveis mensalmente, porque tem pessoas que têm uma retenção de imposto todo mês, simplesmente porque não informaram que tinham dependente para poder lançar na folha de pagamento. Pessoas que pagam pensão todo mês, pensão homologada. Até nós temos uma live no canal que fala sobre pensão alimentícia. E depois daquela live eu tive muitos questionamentos, inclusive relatos, né? Marco, poxa, eu pago pensão, mas eu não fui na justiça. Eu não tenho um documento. Eu não posso deduzir mesmo? Não pode deduzir. Só posso deduzir aquilo que é decisão judicial homologada judicialmente. Né? Vai lá, resolve-se essa situação, né? Faz logo a decisão judicial para poder abater os valores. Então eu tenho que orientar as pessoas que estão no meu entorno de qual importância tem para poder fazer esse abatimento. Porque eu repito, quanto mais despesas dedutíveis você tem, menor vai ser a base de cálculo. E se você consegue mudar a faixa de tributação, vamos lá, eu saio de 27,5 para 22,5. Você consegue trazer por uma base de cálculo menor. Já é um impacto alto demais. Você tem ali pelo menos 5% de diferença só de alíquota nominal. Eu saio de 27,5 para 7,5. Você consegue reduzir o impacto aí de 20% de tributação que o teu cliente vai ter. Então, pessoal, é interessante que você comece a conversar com as pessoas. Pega a tua carteira. Quais foram as pessoas que eu fiz o imposto de renda no ano passado? Quais são as pessoas que tiveram muito problema na questão das deduções? Não tinham comprovantes, fizeram procedimentos, não pediram nota, não lembravam o nome do dentista, não tinha informação do CPF, não tinha os comprovantes em si, a clínica não informou. Agora é a hora, tá? É a hora de você chegar com essa pessoa e falar, vem cá, como é que tá as tuas despesas? Você já correu atrás das notas que você fez os procedimentos médicos? Você já tem os recibos guardados, organizados? Porque você tem até o dia... Eu não vou contar com 31 de dezembro não, porque dia 31 está tudo parado, né? Nem os bancos funcionam dia 31. Então nós temos até o dia 30 de dezembro para poder planejar isso. Tem algumas despesas que as pessoas fazem em janeiro e eu posso antecipar, porque o imposto de renda é fluxo de caixa. Então aquele plano de saúde que eu pago em janeiro, tem cliente meu que ele paga em dezembro.
que aí ele já tem uma parcela paga em dezembro, que vai ajudar no abatimento do imposto no ano seguinte. Então nós temos que estar ligados nisso, temos que orientar os nossos clientes dessa possibilidade para que eles façam um planejamento mais sustentável durante o ano inteiro e não sejam surpreendidos por um valor alto de imposto lá na declaração de ajuste anual. Tá? Então é o que nós tínhamos por hoje, e na quinta-feira, 9 horas, estaremos aqui novamente. Queria agradecer a todos vocês que passaram ao vivo e passarão a posteriori, Isnara, Albentes, Josi, Rosa, Francinaldo Júnior, Adriane Souza, bom dia Adriane, Fátima Nascimento, Vinícius Medeiros, PH, Rubi, Sheila Cristina, Elias Júnior, Elisângela Oliveira, Anderson B. Souza e todos vocês que passaram por aqui no nosso canal. E nós já estamos nós temos um canal que vai ser utilizado especificamente para falar de imposto de renda, que é o Prof. Marco Macedo. Então segue lá no canal, que todas essas lives estarão disponibilizadas no canal e muito mais informação a respeito de imposto de renda. Tá? Agradeço a todos vocês. E eu ensino contadores a faturar 10K todos os meses só com imposto de renda. Um grande abraço, se cuidem e até quinta-feira, 9 horas da manhã.